Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Indústria de A a Z. Eu sou Sara Menezes e hoje a gente vai falar sobre um tema que à primeira vista pode até parecer técnico, mas que transforma vidas na prática. Sabe aquele primeiro passo que muda tudo? Pois é, ele tem nome: Programa Jovem Aprendiz. Neste episódio, a gente vai entender como essa porta de entrada para o mundo do trabalho pode ser também uma ponte para sonhos, oportunidades e conquistas. Para isso, eu estou muito feliz em receber 4 pessoas que vivem esse programa na prática, com histórias que vão emocionar, inspirar e talvez até fazer você repensar o papel dos jovens no mercado de trabalho. No primeiro bloco, a conversa é mais técnica. Vamos falar sobre legislação e mercado com Felipe Morgado, superintendente do Senai, e João Vitor Mota, diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude no Ministério do Trabalho e Emprego. No segundo bloco, a gente traz a vida real dentro das empresas, com a Thaís Fischer, ex-jovem aprendiz e hoje retificadora ferramenteira na Bosch, e o Fábio Silveira, também ex-aprendiz e atual responsável pela Escola de Aprendizes da Bosch em Curitiba. Bora nessa? Antes da gente começar, eu quero agradecer, pessoal, pela presença de vocês aqui, por participar aqui com a gente no nosso podcast. Hoje, eu acho que a gente está aqui para debater um assunto que muita gente pode conhecer no seu dia a dia, ou já ouviu falar, né, que é o programa de Jovem Aprendiz, ou Aprendizagem. E aí, antes da gente começar, acho que é importante a gente explicar um pouquinho, e de forma muito rápida, o que é esse programa, para as pessoas que talvez não conheçam, não tenham ideia, o que é esse programa, como quem pode participar, quem pode fazer. Aí, se o João, você puder dar esse parecer rápido pra gente. Bom, a aprendizagem profissional, ela é uma legislação trabalhista que permite a contratação de jovens de 14 a 24 anos por parte das empresas, em alguns casos a obrigação de contratação, para que haja um processo de trabalho e formação profissional em dualidade, ou seja, em que a experiência teórica e prática acontecem de forma concomitante e progressiva, permitindo que os jovens acessem uma oportunidade de trabalho e formação profissional pensada e planejada para que ele cresça e se desenvolva ao longo do seu processo de aprendizagem e que permite à empresa que ela desenvolva trilhas de conhecimento e formação a médio e longo prazo para os seus trabalhadores. Perfeito. E hoje a gente tem uma realidade que talvez os jovens, eu acho que vocês vão poder dar esse parecer melhor pra gente, eles até podem saber o que é aprendizagem, mas a gente tem aí um número de vagas muito amplo que pode ser preenchido e que não é preenchido hoje em dia, porque talvez o programa não é atrativo, talvez porque o jovem não consiga enxergar, ou talvez porque as empresas também não abram vagas tão atrativas. Eu queria perguntar para vocês como que vocês olham esse panorama, o que vocês consideram que são esses desafios para tornar o programa mais atrativo tanto para o jovem e para a empresa? Quando a gente pensa nas políticas públicas para a juventude, a aprendizagem ela é, na média, uma política pública muito conhecida. Ela é bem mencionada, ela é bem referenciada, por muitos motivos. Porque ela tende a chegar, sobretudo nos grandes centros urbanos, regiões metropolitanas, de uma forma muito presente, porque tem um número de vagas, um número de vagas à disposição muito maior nesses territórios, então também tem uma questão demográfica ali que permite esse acesso ao conhecimento da política pública, mas também pela sua idade, né? Não é uma política pública tão nova. Apesar de ela parecer recente, ela tem mais de 80 anos no Brasil e na conformação legal atual, mais de 25 anos. Então ela garante uma aprendizagem, uma política de Estado que vem se consolidando ao longo dos tempos. Então muitas vezes pessoas hoje que já têm filhos, passaram pela aprendizagem lá atrás, conheceram, foram aprendizes e acabam passando esse conhecimento para frente. Então ela é muito importante para que a gente continue difundindo a aprendizagem, para que inclusive a gente tenha mais pessoas para cobrar as empresas para que cumpram a aprendizagem, primeiro que cumpram a obrigação legal e segundo que cumpram bem, porque meramente o cumprimento da obrigação legal não faz com que seja um bom programa de aprendizagem. Isso depende muito de um pensamento estratégico por parte do empregador de entender o que eu preciso do meu aprendiz e o que eu preciso para a minha empresa nos próximos anos. Qual é a área que eu quero desenvolver, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para trazer e demandar aqui para o Senai, dialogar junto com a equipe de educação, o que a gente pode construir, quais são as habilidades, como eu construo essa habilidade, porque muitas vezes o empregador nem sabe como desenvolver essa habilidade da forma correta e precisa. Então é muito importante que a gente garanta esse conhecimento pleno e garanta também que as pessoas conheçam a boa aprendizagem. A aprendizagem que é feita com qualidade, que é feita com estrutura, que é feita com pensamento de uma construção de um profissional de uma forma integral, que prepare ele para o mundo do trabalho da melhor forma possível. Com certeza. O João Vitor trouxe e faz todo sentido
Ano passado, a CNI, junto com o Senai, nós fizemos uma pesquisa com os jovens e com as indústrias para identificar alguns aspectos relacionados à aprendizagem. A aprendizagem profissional, ela é mais conhecida entre os jovens do que cursos técnicos, cursos profissionalizantes, né? Os cursos técnicos e profissionalizantes, eles são conhecidos por 25, conhecem bem ou muito bem 25% dos jovens que foi apresentado nessa pesquisa. Já a aprendizagem, 43% dos jovens. E entre as empresas, 45%. Ou seja, tem o conhecimento, né? O que a gente hoje tem que mostrar que ela é um caminho estratégico, deve estar presente na estratégia da empresa, pensando no seu futuro, pensando nessa reposição ou num novo projeto de uma formação de uma nova mão de obra, que eu tenho certeza que quando entra nesse planejamento, o Senai faz um curso customizado para a empresa, com muita qualidade e garantindo o alinhamento das expectativas da empresa e de uma boa formação para o jovem. E como que a aprendizagem hoje, ela pode ser um meio de combater a evasão escolar e também promover a inclusão e a produtividade de jovens em situações de vulnerabilidade? Bom, uma das principais virtudes da aprendizagem é que ela busca compreender o jovem na sua integralidade e busca protegê-lo também na sua integralidade. Então, para que o jovem seja aprendiz, ele precisa estar matriculado na escola. Então, isso é um ponto muito, muito importante, porque o principal motivo de evasão escolar hoje é a questão de renda, é a necessidade de trabalhar. Os jovens brasileiros ainda, infelizmente, precisam trabalhar, ter essa necessidade de trazer renda para casa, e a aprendizagem é uma forma de evitar que eles vão à informalidade e, por consequência, ao trabalho infantil, e também garantem que eles tenham uma rede de apoio. E no momento que, infelizmente, eles já evadiram, uma vez que um jovem ali de 18 a 24 anos queira ser aprendiz e não concluir a educação básica, é preciso que ele se rematricule na educação de jovens e adultos, no EJA, para que ele faça esse processo de formação. Então, ela também é uma forma de resgatar aquele jovem que, por algum motivo, a educação perdeu, a política pública ali acabou deixando que ele evadisse, para que ele retorne e garanta esse processo de formação na educação básica. E quando a gente fala de escola, do que a gente está falando? Que, por exemplo, se eu sou um jovem com mais de 8 anos, terminei o ensino médio, eu também posso ser um jovem aprendiz? Ele pode ser sim um jovem aprendiz, a política da aprendizagem começa desde os 14 até os 24 anos, né, e o que o João Vitor traz é o que a gente acredita muito, né, durante o ensino médio, principalmente agora com o novo ensino médio, que tem a possibilidade de fazer um curso técnico, né, uma formação técnico profissional, que ele faça também um programa de aprendizagem e que isso fique então um período integral, né, durante sua jornada do ensino médio. Isso ajuda a remuneração, como o João Vitor trouxe, e também ajuda as empresas numa formação mais completa. A gente está falando de um curso técnico, né? Em média, no Senai, são 1.200 horas de um curso técnico. E tem, então, uma formação de um técnico, isso ajuda a ele se inserir mais rápido no mercado de trabalho. E acho que tem um ponto legal aqui que é isso, né? Às vezes a gente está falando de um jovem em situação de vulnerabilidade, que aí eu termino, até consigo terminar o meu ensino médio e chega naquela parte que eu falo, eu tenho que trabalhar, vou apostar numa faculdade, não vou. E o jovem aprendiz pode ser um caminho para esse jovem, né? Com certeza. Para nós é muito importante que a gente entenda que o processo de educação e formação profissional, ele não é definitivo e permanente. E cada vez mais como no trabalho ele avança, muda e as mudanças são cada vez mais rápidas, a gente precisa ter essa concepção de todos nós, jovens e não jovens, que o banco da sala de aula é um lugar que a gente vai retornar rotineiramente. Então é importante que o jovem entenda, ali com seus 17, 18 anos, fazendo essa transição da escola para o mundo do trabalho, que ele saiba que a aprendizagem é uma porta de entrada, é um caminho dele se profissionalizar, um caminho dele ter um acesso a uma formação profissional que vai garantir uma inserção rápida no mundo do trabalho, mas que ele pode seguir em trilhas de formação posteriores. Ele pode fazer uma aprendizagem numa formação inicial, depois partir para o curso técnico, partir para o curso tecnólogo e pensar a formação dele com calma, faseada e entendendo também as necessidades de como as empresas podem absorvê-lo. E as empresas precisam olhar para esse jovem também a longo prazo. Olhar para ele daqui a 2, 3, 4 anos, onde eu quero inseri-lo, como eu posso transitar e como eu posso aproveitar esses saberes que ele foi adquirindo para reaproveitar conhecimentos. E eu acho que isso é muito importante que a gente tenha isso em mente e também entenda com tranquilidade que estar sempre se qualificando é uma coisa necessária e importante para todos nós. Sim. As empresas, eu vou sempre reforçar isso, porque eu acho que é super importante, devem analisar o jovem. Muitas vezes se a gente escuta algumas empresas falando, poxa, estou com dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Né? Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, por conta dessa transição
tecnológica que a gente está vivendo, já citada pelo João. Então, as empresas que olharem a aprendizagem como um processo de formação dessa mão de obra de uma maneira mais estratégica, ela vai ver que a produtividade dela vai crescer, né? E isso vai fazer com que todos ganhem. O jovem ganha uma oportunidade no mercado de trabalho, a empresa ganha produtividade e o Brasil ganha com desenvolvimento, né? Isso eu acho que é o bonito da política da aprendizagem. Agora tem que ser enxergada não como apenas uma política obrigatória, uma cota que deve ser cumprida, e sim uma política que vai ajudar a sua empresa a ser competitiva e ajudar o jovem a encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho. Vocês acreditam que essa mudança é uma mudança, por exemplo, para as empresas de cultura, delas estarem muito acostumadas com esse lugar, aprendizagem vai para a vaga administrativa, na grande maioria, que essa mudança é uma mudança cultural das empresas também? Com certeza é importante isso. A gente tem algumas empresas que têm uma cultura de aprendizagem muito forte. Então, é muito importante também para que os empresários conversem entre si e entendam a concepção que já existe em muitos segmentos. A gente tem algumas empresas, sobretudo as que têm origem na Europa Central, que tem uma cultura de aprendizagem muito longa, com mais de 40, 50 anos de programas de aprendizagem, com escolas de fábrica, muitas delas, inclusive, tocadas aqui pelo Senai. Então é importante que as empresas conversem entre si, entendam essa questão, em especial quando a gente pensa em indústria, a gente está pensando em longo prazo. A gente não pensa em investimentos de 12 meses, 3 meses, está pensando em investimentos de longo prazo, construções, compras de equipamentos. Então pensar a formação também da sua força total de trabalhadores em médio e longo prazo, pensando quais são os avanços que vão acontecer, conversar, refletir, pensar que nesse momento eu posso estar precisando de alguém mais ali na parte elétrica, depois na parte mecânica, e trocar esse programa, fazer esse programa rodar conforme a necessidade daquele momento. E esse é um processo também importante para a empresa, porque ela passa a olhar para dentro também, refletir quais são as minhas necessidades, olhar de forma mais estratégica e entender que o jovem ele faz parte daquele espaço e ele também agrega de outra forma. A empresa vai precisar desse jovem em algum momento e que ela forme aquele jovem ali dentro. Porque também ficar buscando toda hora no mercado, isso tem um custo operacional, isso tem um custo de cultura, isso tem um custo de internalização de processos que o jovem já vai adquirindo ao longo do tempo e permite que isso ganhe muito mais produtividade e avance, inclusive, em competitividade na nossa indústria. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala assim no programa de aprendiz, eu acho que tem um pensamento popular, talvez, entre os empresários, de achar que esses programas são só para empresas grandes, né? Como que vocês avaliam esse cenário, assim? Empresas pequenas, indústrias pequenas também podem ter aprendizes? Podem ter. Hoje a regulamentação diz que qualquer empresa com mais de 7 trabalhadores pode ter aprendizes já. Nesse caso, quando tem 7, pode ter um e a partir daí proporcionalmente ao número de trabalhadores. E é importante que tenham também, que entendam isso como uma forma estratégica de construção. Muitas vezes as empresas menores têm dificuldade de competitividade, têm dificuldade de estar próxima das novidades tecnológicas, das novidades do mundo do trabalho, e ter um aprendiz que está ali no dia a dia, numa indústria pequena, crescente, que está tentando disputar mercado, vindo no Senai, tendo aulas com aprendizes de outras grandes empresas, trocando, refletindo. O processo educacional traz essa possibilidade de aprendizado conjunto, e ele vai levar de volta isso para a prática dele. Porque quando você vê uma coisa na teoria, você volta para a empresa e quer testar na prática. Então você vai perguntar para os seus colegas, como faz isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente não faz daquele jeito? Meu instrutor disse que essa forma é melhor, por que a gente faz dessa forma? Então toda empresa ganha quando ela se dispõe a refletir, pensar seu processo produtivo e trazer essa reflexão para dentro. Então o aprendiz é mais do que um trabalhador em formação, ele é uma pessoa que está refletindo o processo produtivo dentro da empresa e faz com que a empresa possa refletir também. Então, para as empresas, pequenas e médias empresas que não tenham necessariamente a obrigação legal, é importante que elas olhem para os aprendizes como uma ferramenta de ganho de produtividade, de ganho de reflexão. Quais políticas públicas que vocês acham que são necessárias para fortalecer tanto e expandir a aprendizagem, especialmente áreas técnicas e voltado muito para o futuro do trabalho? Posso começar. Olha, eu já iniciaria pelo ensino médio, né? O ensino médio recentemente foi aprovado, está em processo de implantação e tem um estímulo de uma lei recentemente sancionada pelo governo federal, que é a lei do juros por educação, né? Propag inicialmente o nome, mas mais conhecida como juros por educação, aonde está estimulando os estados a investirem, amortizarem seus juros por educação profissional, 60%
dessa amortização pode ser aplicada em educação profissional. E aí entra a oportunidade. O ensino médio em crescimento, a formação técnico-profissional em crescimento, e quando conecta com a aprendizagem profissional, isso fica ainda melhor. Então essa é uma primeira política que eu acho que é importante. E segundo, trazer, né, a, a imagem para o jovem, a preocupação muito em comunicação, tanto com as empresas quanto com os jovens, que a aprendizagem ela não é apenas para profissões básicas. Você pode ter uma carreira com contratos de aprendizagem. Primeiro contrato você faz um curso técnico, né? O segundo contrato você pode ter um pouquinho, uma parte do seu curso superior. Então, temos oportunidades de desenvolver parte da carreira do jovem por meio da aprendizagem e ele continua ajudando a família. A gente sabe que no Brasil, e aí a última, né? Que no Brasil que a prioridade, principalmente nos programas de aprendizagem, são para as pessoas vulneráveis. Sim. Né? Então, a política importante que a gente precisa ter também é que toda a assistência social que existe no município, que existe nos estados, elas possam estar conectadas com os programas de aprendizagem. Às vezes o jovem não vai estar se sentindo apto para ir para um programa, às vezes por uma questão de problema de vista, ou, né, então outros aspectos relacionados ao seu dia a dia na sua casa. O Felipe ressaltou um ponto muito importante, que é a comunicação. A gente precisa discutir melhor com a nossa juventude, nossa sociedade em geral, a importância do saber técnico, a relevância que ele tem para o nosso dia a dia e o quão importante é que esse saber técnico também seja dotado de uma capacidade no ensino básico, de um propedêutico muito bem feito. Essas coisas não são separadas, elas são conectadas. A gente precisa que o jovem entenda o processo técnico, porque o processo técnico ajuda no ensino propedêutico, ele consegue questionar nesse processo educacional mais complexo. Então a gente precisa comunicar a importância, comunicar a realidade do mundo do trabalho atual. Muitas vezes, infelizmente, por um passado muito complexo do nosso país, as pessoas não olham para muitos trabalhos como trabalhos dignos, trabalhos importantes, trabalhos relevantes, e muitas vezes não tem até um desconhecimento sobre qual é a efetiva remuneração, quanto se ganha, quanto um trabalhador da indústria ganha, qual é a carreira, qual é a jornada de trabalho, quais são as múltiplas possibilidades de conciliação entre vida familiar, educação e trabalho. Então é importante a gente comunique melhor como funciona de fato o mundo do trabalho. Eu acho que esse é um desafio gigantesco de discutir com essa geração, que é uma geração que tem muito acesso à informação, mas não necessariamente acesso a um conhecimento construído. Então é importante que a gente tenha essa conexão. É importante que a escola, cada vez mais, e não só a escola, o sistema de educação inteiro, se abra para a sociedade, que a gente quebre os muros das universidades, que a gente quebre os muros das escolas técnicas, dos institutos federais, do próprio sistema, que as pessoas olhem esse lugar como um lugar próximo e se apropriem desse território para estudar, para refletir, para entender, que as famílias também se entendam e participem cada vez mais do processo educacional. É muito diferente quando uma família fala, eu valorizo a educação dos meus filhos, e quando eu participo da educação dos meus filhos. Isso é muito importante, que as famílias entendam e participem desse processo educacional também, palpitem, participem, discutam, entendam, avaliem essa questão, e que os jovens também se apropriem das ferramentas que a gente tem. Muitas vezes a gente tem uma oferta de qualificação gigantesca, que falta às vezes de pessoas para ocupar, que muitas vezes a gente não consegue comunicar isso muito bem, e que o Estado, municípios e a União construam políticas mais transversais. Eu acho que a gente avançou muito nas políticas públicas no Brasil nos últimos 20, 30 anos, e a gente precisa fazer com que elas se comuniquem. Então, se o jovem tem dificuldade de chegar na instituição de ensino, na escola, a gente precisa fazer uma discussão sobre transporte na competência dos estados e municípios. Então, a gente precisa ver se tem uma política ali. Quando a gente vai discutir se aquela família tem uma necessidade, às vezes, de saúde, isso é uma competência mais ampla. A gente precisa começar a entender e integrar essas políticas, e a aprendizagem tem uma relevância muito importante. Com certeza. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que esse pontapé inicial é importante para as pessoas entenderem onde a gente está, onde a gente pode chegar com a aprendizagem. Meu nome é Thaís, eu tenho 24 anos. Eu entrei na Bosch, né, através do processo seletivo, e hoje eu atuo como retificadora ferramenteira no setor da ferramentaria na Bosch. Meu nome é Fábio Silveira, eu tenho 51 anos. Eu comecei na Bosch como jovem aprendiz
e hoje sou responsável pela Escola de Aprendizes da Bosch Curitiba. E conta um pouquinho pra mim, Thaís e Fábio, como que é a rotina de vocês? A Thaís, mais no sentido hoje, que agora ela viveu essa parte do Jovem Aprendiz e fez essa transição para a carreira. E você, Fábio, que também já foi um Jovem Aprendiz, mas também lida com Jovens Aprendizes, acredito eu, pelo que eu entendi. Me corrija se eu estiver errada, tá? É isso mesmo, Sara. A Bosch, ela conta com uma escola de aprendizes dentro da nossa planta. É um ambiente simulado, que conta hoje com um pouco mais de 100 aprendizes. Então, nós dispomos de um espaço com máquinas, salas de aula e instrutores de aprendizagem, que são colaboradores da Bosch, que têm o trabalho exclusivo de proporcionar a continuidade do desenvolvimento dos jovens aprendizes, né, em parceria com o Senai. E eu sou o gestor dessa escola aqui na Bosch de Curitiba. Sim. E a participar, né, do processo seletivo, participar do programa de aprendizado, foi uma base para mim, né, porque hoje eu atuo numa área muito técnica. Então, tudo que eu aprendi na aprendizagem, eu consigo aplicar hoje onde eu trabalho. Gente, que legal. Eu queria agora fazer uma pergunta mais para o Fábio, assim. Queria que você contasse para mim, quando você olha para casos como o da Thaís e para diferentes jovens, eh, quando você olha para o crescimento deles dentro da empresa, o que mais te surpreende nesse processo? O desenvolvimento em todos os aspectos, né? Não só a questão profissional, mas como pessoal. E eu faço questão de participar, inclusive, dos processos seletivos, e você vê essa transformação, né? É o primeiro contato com o jovem, né? Lá ainda, né, tá buscando essa oportunidade. E aí acompanhá-lo durante toda essa jornada, os nossos cursos têm, em média, duração de 2 anos, então acompanhar todo esse desenvolvimento profissional e pessoal de transformação é algo muito gratificante, né. Eu queria te perguntar, Thaís, se você pudesse hoje, assim, voltar no tempo e olhar, assim, para sua versão do primeiro dia que estava lá começando o Jovem Aprendiz e dar alguma dica para ela, o que você falaria para você mesma? Eu falaria para perguntar mais, porque quando a gente é jovem, a gente fica com medo, né, de tirar a dúvida, de perguntar, mas como é uma área muito técnica, né, a gente tem que ter certeza do que tá fazendo. Então, se eu pudesse voltar, eu falaria: "Não, pergunte mais, mas, siga nisso, porque, você vai se dar muito bem nisso". Eu queria perguntar agora para os 2, assim, quando a gente tá falando com jovens, a gente também tá falando com pessoas que vão errar no caminho, que estão tendo uma primeira experiência, que têm inseguranças. Eu queria te perguntar, Fábio, da sua parte, como que você lida com essas inseguranças e esses erros dos jovens, de criar esse ambiente de poder errar, de poder crescer. E você, Thaís, também, hoje você está numa posição, de funcionária, então também como que você enxerga isso, esse desenvolvimento dentro da empresa? O erro faz parte do processo de aprendizagem, e ele tem que ser encarado com muita naturalidade, né. Um aprendiz, que vai fazer, tudo pela primeira vez, né, naturalmente vai cometer erros, né. E a gente vê os erros aqui como uma oportunidade também de aprendizado maravilhosa. Então é encarado com muita tranquilidade e naturalidade no processo de aprendizagem. E na nossa escola a gente valoriza também uma coisa muito importante, que é cada jovem tem o seu tempo de aprendizagem, tá. Então é importante respeitar isso, no sentido de que vai absorver, né, os conhecimentos dentro de uma forma progressiva, mas cada um dentro do seu tempo, né, então respeitar. Eu acho que isso é muito importante, mas, a gente vê com muita, tranquilidade. Eu posso dizer, logicamente, que o que eu percebo é que o jovem ele se cobra demais. Então ele muitas vezes coloca patamares e uma expectativa de atingimento de um resultado muito alto, que nós educadores às vezes não colocamos, né. E é isso que eu acho que precisa, trabalhar e desconstruir também, falar: "Não, calma, né, vamos chegar", a ansiedade também de chegar no resultado muito rapidamente, e a gente sabe que para desenvolver determinadas competências, principalmente as mais complexas,
existe um processo de desenvolvimento, que você não é algo da noite para o dia, e que tem seu tempo ao tempo. Então, eu vejo dessa forma. Nossa, essa frase é muito boa, assim, de você falar que tem um processo individual para cada um deles. E isso acho que é uma grande diferença de olhar, de gestor, de perceber, né? Cada um tem seu ponto forte e fraco. Com certeza. É o que a gente chama aqui de uma aprendizagem individualizada, sabe? De ver cada aprendiz dentro de como um indivíduo, né? Único. Então, de respeitar esse tempo, essa velocidade, como também aquele jovem aprendiz, que tem uma velocidade também às vezes mais rápida, sabe? Então, respeitar cada um deles, né? Então, é muito gostoso, sabe? E tudo isso num ambiente colaborativo, sabe? De muita troca, né? Do jovem, Legal. do aprendiz que tem um pouco mais de facilidade numa área, que vai ajudar o colega que tem um pouco mais de dificuldade na outra. Então, é muito legal, sabe? É um ambiente colaborativo. Sim, hoje eu trabalho numa área que tem que ter muita, responsabilidade, né, porque é uma área de apoio para a fábrica, e eu tenho que fazer, o meu serviço com muita qualidade e ter uma gestão do meu tempo, né, porque eu tenho que entregar no tempo planejado. E acontece erros, né, e os erros, como o Fábio falou, tem que tratar com naturalidade, porque, estamos no processo de aprendizado, né. Ainda sou jovem, então, eh tenho faço algumas coisas erradas, mas eu aprendo com o meu erro para não repetir na próxima, né. E também tem, novas pessoas que, chegaram no setor que eu tenho que ensinar para elas. E e eu explico, né, que os erros acontecem, eles vão acontecer e é natural. O importante é falar a verdade, admitir que aconteceu o erro, mas, levantar a cabeça e falar: "Não, a próxima eu vou me esforçar para acertar". E como que vocês olham para esse jovem no quesito de mudar a cultura da Bosch, de desenvolver, trazer inovação, para a gente quebrar um pouquinho do que, jovem aprendiz é só vaga administrativa, preenche uma coisinha aqui, uma ali e pode ir embora, né, que a gente sabe que hoje a gente tem essa dificuldade do interesse dos jovens. Nós costumamos receber visitas de colegas de outras empresas para conhecer o programa, né? E o que eu costumo dizer? Um programa de jovem aprendiz no Brasil é uma questão legal. Isso né, é fato. Existe uma lei que define o número de jovens aprendizes que a empresa vai desenvolver, e de acordo com o número de colaboradores. Eu digo também que é uma questão de uma responsabilidade social, né? Na medida que a empresa promove esse desenvolvimento, não está se ajudando só a ela, né, como país e o próprio participante. Mas eu acho que o nosso ponto aqui na Bosch, além da legalidade, que é um valor, além da responsabilidade também, que é um valor nosso, a gente fala de orientação para futuro e resultado, né? Então, desenvolver, investir no jovem aprendiz, na Bosch, eu posso afirmar, é um olhar para o futuro, né? É um olhar para resultado futuro. Então, é esse desenvolvimento. Como eu disse, né? Eu fui um jovem aprendiz, estou há 36 anos na Bosch, tive a oportunidade de trabalhar na Bosch de Campinas, na Matriz, durante 10 anos, voltei. Então, é um sentimento que você constrói no primeiro emprego, nessa primeira oportunidade de pertencimento. Quando você faz um programa bem feito, bem elaborado, né? Então, eu vejo assim, eu converso com colegas de outras empresas que investir num programa de aprendizagem é você pensar no futuro, é você pensar lá na frente, né? Então, quanto que vale uma Thaís Fischer? Que legal. É um ativo intangível, concorda comigo? Né? Verdade. Então, de você ver uma jovem que entrou na empresa com 15 anos, já está então quase 8, é isso? Já fiz 8. 8 anos, Fiz né, 8. com uma profissional que com certeza vai seguir uma carreira dentro da organização, que está continuando os seus estudos, que, lógico, né, sempre vai querer galgar mais responsabilidades dentro da carreira. Então, qual que é o valor, né? Não tem preço, é um ativo intangível. Então, as empresas que apostarem nisso,
vai ter esses valores intangíveis que não tem como mensurar, né? De pessoas comprometidas, que têm um sentimento de pertencimento, uma gratidão, né, por essa empresa que proporcionou todo esse desenvolvimento. E aí vai. Sim. E para você, Thaís, assim, para os dois, né, os dois foram jovens aprendizes, mas como que é conciliar, equilibrar a rotina de trabalho, estudo, vida pessoal, ainda mais quando você é tão jovem, e estamos falando de jovens aí que têm internet, que têm muito Sim. acesso a muita informação. Como que foi para Sim. você? Bom, tem muita correria no dia a dia, né, tem que, trabalhar, tem que estudar à noite, né, que agora estou terminando o meu curso de engenharia de produção, então estou Legal. quase finalizando. E, assim, é uma correria, mas é uma correria que você fala assim: "Uma hora vai acabar, né, uma hora vai acabar e eu vou e e eu vou terminar, e vai vir outro desafio", então assim, eu fico feliz com isso, sabe. É lógico que como todo jovem, né, tem, os seus desafios, né. Eu acho que o grande desafio da juventude atual é o controle da ansiedade, né. A ansiedade que eu vejo no sentido de antecipar o futuro, né, quer viver o futuro no presente. E até mesmo, acredito, por toda essa tecnologia onde eles já nasceram, né, tudo muito rápido, tudo muito num toque, e essa coisa toda, mas eu tenho muita confiança nesse sentido, né, dos jovens que eu tenho aqui na empresa como aprendizes, muito batalhadores, muito criativos, que buscam informação. Então o bom da tecnologia é isso, né, tá na palma da mão, então, de compartilhar. E eu acho que como educador, o desafio é esse, da educação, de se ressignificar, né. Nós como educadores precisamos, se atualizar nisso, né. Hoje o jovem tem essa informação, então o educador é um mediador, né, de mediar esse conhecimento, de também aprender, né. E aí agora pra gente já fechar a nossa conversa, eu queria que vocês dois, aí você pode começar, Thaís, depois o Fábio complementa, do que hoje, o que que vocês dariam de dicas pra quem quer ser um jovem aprendiz ou pra quem tá começando nesse universo? Bom, eu diria, né, que sempre vai ter aquele medo do novo, né, aquele frio na barriga de começar, ainda mais quando a gente é jovem. E muitas dúvidas vão surgir durante esse processo, né. E se você tem a oportunidade de perguntar para alguém, pergunte, não fique com dúvida, porque experiências minhas, né, eu só aprendi quando eu perguntava, e eu tirava essa dúvida. Então, se você vai para algum lugar e não entende e sai com dúvidas, é porque você não aprendeu. Então, tire as dúvidas, pergunte mais. Eu acho que o importante hoje buscar essa informação. E tem tanto acesso, né, no sentido de qual curso de aprendizagem devo fazer, né. Então, a escola Senai é uma escola fantástica, maravilhosa, no sentido de como promover, né, a educação profissional, as amizades que você faz, né, nessa jornada que você leva para a vida. Então procurar informação no Senai, quem sabe ir no Senai. O Senai promove, essa semana mesmo, está acontecendo aqui em Curitiba, o Mundo Senai, onde o Senai abre as portas, né, para os jovens visitar as instalações, conhecer os cursos, os jovens aprendizes que estão lá mostram o que estão fazendo. Eu acho que é muito bacana isso, de você se apropriar dessa informação e escolher aquele curso que está mais que mais te motiva a fazer, de você olhar e falar: "Poxa vida, que bacana, eu quero estudar isso", né, ou "Eu quero conhecer isso", né. Eh, e a empresa também, né, porque o aprendiz está atrelado à empresa. Então, quais são as empresas da minha região, que promovem, né, processos seletivos, que contratam jovens aprendizes? Então buscar informações também em relação às empresas, para ver, eh, a questão cultural, os objetivos dessa empresa, se você se identifica, e você fazer as melhores escolhas. Eu acho que essa seria a minha dica, né. Perfeito. E pra gente fechar, vou fazer uma pergunta agora, se vocês pudessem resumir o programa de Jovem Aprendiz em uma palavra, qual que seria?
Pergunta difícil essa, hein? Parece a mais simples, mas Acho que eu sei a minha. Para mim é gratidão. Isso que vem na minha cabeça. Gratidão, eu acho que gratidão por ter participado e hoje gratidão por estar participando, sabe? Desse ainda continuar, né? Lógico, num outro papel, mas muito grato por estar ainda envolto nesse projeto de educação aqui da Bosch. Gratidão. legal. Que legal. Pra mim, a primeira palavra que apareceu foi transformador, porque transformou minha vida de um jeito muito bom. Então, eu só tenho também a agradecer, mas acho que transformador foi a palavra que veio primeiro na minha mente. É isso, gente. Depois dessa conversa, fica difícil olhar para o programa Jovem Aprendiz do mesmo jeito, né? O que antes podia parecer só uma obrigação legal, mostra ser, na verdade, uma potência de futuro para a empresa, para o jovem e para o Brasil. Se você é empresa, fica o convite. Olhe com mais intenção, mais estratégia, abra essa janela de oportunidade na sua empresa. Agora, se você é jovem, saiba que tem caminho, tem chance, tem gente torcendo e investindo no seu talento. Lembrando que a direção de áudio, vídeo e som ficou a cargo de Gabriel Pinheiro. Roteiro e apresentação por mim, Sara Menezes. Obrigada por estar com a gente e até o próximo episódio.